Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras, e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo da série do livro de Hebreus, amém? Então hoje vamos estudar o capítulo de número 1. Peço que os irmãos se preparem, né, para nós darmos início ao estudo, amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, Hebreus, né, capítulo 1, se nós pegarmos do versículo 1 a 4, nós temos uma apresentação, é como se fosse uma introdução, e essa introdução é diferente das saudações, né, que nós estamos acostumados a ver nas cartas, né, do Novo Testamento. E Hebreus, dos versículos 5 a 14, vai fazer uma comparação entre Cristo e os anjos. Então vamos começar aqui lendo capítulo 1, versículo 1, né, que diz: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, o versículo diz aqui, muitas vezes, né? Ou seja, faz referência aqui aos períodos da história do Antigo Testamento, né? Muitas vezes e de muitas maneiras, ou seja, aqui fala dos diferentes métodos, né, que Deus utilizou para se comunicar. No Antigo Testamento, Deus se revelou através de seus mensageiros, né? Se revelou através das leis, dos cerimoniais, dos reis, dos juízes, dos profetas. E ele falou de muitas maneiras, de muitas formas, utilizou muitos padrões e em muitos momentos diferentes, mas era sempre Deus falando. Então, irmãos, o Antigo Testamento ele tinha como propósito preparar o povo para a vinda de Cristo, né? E o versículo diz: Nos falou nesses últimos dias pelo Filho, ou seja, é a última revelação, né? Não há novas revelações a partir daqui. Não tem anjos trazendo novas revelações, né? Alguém pode dizer algo novo que eu não tenha percebido, mas não é uma nova doutrina. Então, esse versículo, irmão, não quer dizer que não existe mais profetas, né? Os profetas aqui, desse versículo, eles falavam sobre Cristo, sobre o Cristo que viria. Agora, Cristo está falando da realidade, né? O livro de Atos, ele fala de profetas. Por exemplo, o profeta Ágabo, ele profetizou no estilo dos profetas do Antigo Testamento, né? Lá no livro de Atos também fala das filhas de Filipe, né, que profetizaram. Então, nesses últimos dias, ou seja, é o período desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo, né? Então, hoje, Deus ele fala através do Filho, né? Que nós vamos ver que será devidamente identificado como sendo o próprio Cristo, né? Lá em Hebreus 2, versículo 9, diz assim, ó, Temos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então, irmãos, quem são os pais, né? Os pais são Abraão, Isaac e Jacó. Na época dos patriarcas, os anjos eles traziam um recado de Deus de forma oral. Até Moisés, a gente sabe que não havia texto escrito. Todo o conhecimento de Deus ele vinha através da manifestação dos anjos, que nós chamamos de epifania. Por exemplo, Abraão ele recebe a visita de 3 anjos em sua casa, sendo que um deles era o próprio Cristo, né? O próprio Yahvé. Por exemplo, Êxodo 3, versículo 2, diz assim: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então apareceu o pai de Sansão, né? Então Cristo apareceu para Moisés, que a gente viu aqui, em Êxodo 3:2. Apareceu para o pai de Sansão. Ele apareceu em forma de coluna de nuvem de dia, de coluna de fogo no deserto, né? Então Deus usou os profetas para falar muitas vezes e de muitas maneiras, né? E Deus usa os profetas para interpretar a lei, para extrair o espírito da Torá. E ele se manifestou então aos nossos pais, né? E agora ele nos fala de maneira superior, através do seu Filho. Por quê? Porque a revelação de Cristo ela é superior à do Antigo Testamento. Versículo 2.
a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, a primeira característica aqui de Cristo é que ele é o herdeiro de Deus, né? Por que que ele é o herdeiro de Deus? Por causa da cruz, né? Lá em Salmo 2, versículo 8, diz assim: Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso do oleiro. Então, o salmista aqui ele indica que Deus ele teria um filho que se tornaria o herdeiro de tudo que ele possui. E esse filho, quem que é? Esse filho é Cristo, né? Lá em João 1, versículo 1 diz, ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, irmãos, Cristo, ele é o agente da criação, né? E ele vai reinar sobre todo e sobre tudo. Ele que fez o mundo, né? Nós sabemos que nós temos três mundos, né? O mundo antes do dilúvio, o mundo atual e o mundo vindouro. Hebreus 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então aqui está falando aqui do resplendor da sua glória, né? É o próprio Cristo, né? Ele é a projeção de Deus, né? Ele é a exata expressão de Deus. É a imagem projetada de Deus, ou seja, é o brilho da glória de Deus. E esse brilho ele se dá pelo ato de ele ser essencialmente divino. Então a glória de Deus ela é vista no Filho. E em um mundo dominado por trevas, Jesus ele veio aqui trazendo a glória de Deus. O Filho ele sustenta o universo. O Filho não somente ele criou, mas ele também dirige o curso do universo. Ele criou o mundo, né, por sua palavra e o sustenta pela palavra do seu poder. Jesus ele é a exata expressão de Deus. O Filho ele é a representação exata de Deus. O Filho ele é idêntico em substância ao Pai. Lá em Colossenses 1, versículo 15, diz, ó, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, irmãos, Cristo ele não é apenas Deus manifesto, né? Ele é Deus em substância. Ou seja, ele é da mesma substância de Deus, né? E a palavra de Deus diz que ele se assentou à destra da majestade. Ou seja, ele está agora num lugar de honra, né? O lugar que ele ocupa agora é um lugar de honra. Lá no Salmo 110, versículo 1, diz assim, ó, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Então, esse aqui é o tempo em que Cristo ele vai ficar lá com o Pai, né, trabalhando como sumo sacerdote, até que ponha os inimigos sob seus pés, né? Então, essa história, irmãos, ela é vista em José e Faraó, né? José ele é um tipo de Cristo e Faraó ele é um tipo do Pai, né? José ele vai comprar todas as terras dos egípcios e vai entregar a Faraó, uma figura de Cristo, né? Uma figura de Cristo entregando o reino ao Pai. Então, quando o versículo diz sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, ele não apenas criou todas as coisas, né? Ele não apenas um dia herdará todas as coisas, mas ele as mantém todas organizadas. Aí, no fim, o autor ele muda um pouco de assunto, né? Ele fala da obra de redenção de Cristo, né? Cristo ele deixou seu pai para formar uma só carne com sua esposa, que é a igreja. E depois de Cristo ter efetuado o perdão dos nossos pecados na cruz, né? Ele assumiu que o seu lugar de autoridade à destra de Deus na condição de nosso sumo sacerdote. Hebreus 1:4 diz: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Então agora dos versos 4 até o 14, Jesus ele é comparado aos anjos, né? Porque os anjos eles eram conhecidos por aparecerem em forma humana. Existia um pensamento entre os judeus que Cristo era um anjo, né? Lá em Gênesis 1:26, né? Diz assim, ó, e disse Deus, façamos o homem em nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que move sobre a terra. Então, irmão, segundo os judeus, Deus se aconselhou com os anjos para poder criar o homem, né? Mas Cristo é e sempre será superior aos anjos, né? Enquanto Deus. O Filho, ele obteve um nome, né? Uma glória maior do que os anjos. Deus, ele herdou, Cristo, ele herdou o nome do Pai, né? Lá em Hebreus 2, versículo 7, diz assim, ó, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Então, Deus não fez, né? Fez Cristo menor do que os anjos, né? Aqui no versículo, né? Ele se tornou menor enquanto Deus encarnado. Depois de vencido a morte, ele se tornou superior aos anjos. E Deus o tornou mais excelente que os anjos. Ou seja, parece que tem uma aparente contradição, né? Porque fala que Jesus se fez um pouco menor que os anjos quando ele se tornou homem. Mas depois de ressuscitar, ele herdou um nome mais excelente que os anjos. Hebreus 1, versículo 5. Porque a qual dos anjos disse, jamais tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então, a partir desse versículo até o final, né, do capítulo 1, o autor vai utilizar citações do Antigo Testamento para poder mostrar que Cristo é superior aos anjos, né? No Salmo 2, de 6 a 7, diz assim, ó, nós temos aqui no Salmo 2, de 6 a 7, nós temos Deus falando sobre Cristo, né? E diz assim, eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho e eu hoje te gerei. Então, quando ele diz eu hoje te gerei, refere-se ao seu nascimento e à sua ressurreição. Então, irmãos, nunca o pai disse isso para o anjo, para anjo algum, né? Que ele era filho. Anjo, né? A gente sabe que a palavra anjo significa mensageiro. Então, quando o versículo diz hoje te gerei, ele está falando de Cristo, né? Se refere ao dia em que Cristo se assentou à destra de Deus após a ressurreição. E o versículo diz: eu lhe serei por pai. Lá em 2 Samuel 7,14 diz assim, ó, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Então, aqui no contexto, né, de 2 Samuel 7,14, no contexto histórico, trata de uma profecia do Antigo Testamento que fala de Davi em relação a Salomão, mas que aponta para Cristo, né? Ele diz, se vier a transgredir. Só que Cristo não transgrediu, mas o seu corpo sim, né? Hebreus 1, versículo 6. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, que todos os anjos de Deus o adorem. Então aqui, irmãos, o termo primogênito não significa nascido primeiro. Quando Jesus nasceu, Deus disse aos anjos que o adorassem. Então ele foi introduzido duas vezes, né? Isso não significa que Jesus foi criado. O Filho ele foi introduzido no mundo na encarnação, né? E quando ele sai do túmulo em ressurreição, ele é o primogênito, né? Primogênito no momento da sua ressurreição. Ou seja, ele foi o primeiro de uma série. Nunca houve ordens de Deus para adorar anjos, né? Os anjos, eles são meras criaturas que têm que servir a Cristo. Salmo 89, verso 27 diz, ó, também o farei meu primogênito mais elevado do que os reis da terra. Então, nesse salmo aqui, Deus declarou Davi o primogênito, né? Se aos anjos foi ordenado o adorem, quanto mais nós que somos homens mortais, né? Portanto, através do Espírito, né, do Espírito Santo, honraremos ao Filho, né, por meio do Filho ao Pai. Isso acontecerá na segunda vinda de Cristo, quando Deus introduzirá novamente Cristo ao mundo em glória resplandecente, né? Então, assim, na segunda vinda de Cristo é que a plenitude dessa profecia vai acontecer, né? E todos os anjos de Deus o adorem. Verso 7. E quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Então, irmão, nós sabemos que os anjos são meros ministros de Deus, né? Está falando aqui no Salmo 104, versículo 4, que diz assim, ó,
faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador. Então, o Filho, ele é criador e sustentador de todas as coisas, inclusive dos anjos, né? Quem é que faz dos seus anjos? Ou quem criou os anjos, né? Qual a resposta? A resposta é Cristo, né? Que faz dos seus anjos, ou seja, traz o pronome possessivo seus, né? Indicando que os anjos são o quê? São criaturas que pertencem a Cristo. Ele usa, então, seus anjos como ventos e seus ministros como relâmpagos, né? Os anjos, eles são como ventos, eles são rápidos, né? E labaredas, está falando de poderes, mas eles obedecem a Deus. Os anjos, eles são espíritos criados, eles não têm corpo, mas eles podem assumir forma humana quando estão ministrando na terra. E os anjos, eles são servos, assim como o vento e o fogo, portanto, que subordinados ao Filho. Lá em Mateus 4, versículo 11, diz assim: Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Né? Hebreus 1:8. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, irmãos, o versículo aqui está falando da deidade de Deus, né? Deus está falando acerca do Filho. E para os anjos, Deus diz: Vocês são apenas ministros, servos, seres criados. Mas para o Filho, ele fala, né? Teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Então, isso confirma que o Filho é superior aos anjos. Por quê? Porque ele é o Deus eterno. O teu trono é para todo sempre, né? Enquanto os anjos são servos, né? Jesus tem um reino. Cetro, né? Cetro é um bastão que os reis utilizavam, né? Um símbolo de poder e autoridade. Versículo 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Então, irmãos, aqui o autor volta a falar da encarnação, né? Jesus é Deus, mas como homem ele é o Filho de Deus. E a palavra aqui, companheiro, se refere ao amigo próximo. Ou seja, somos nós, né? Nós somos companheiros de Cristo. Os crentes, eles serão participantes com Cristo no seu reino. Deus, então, ungiu seu Filho com o Espírito, né? Por causa que da fidelidade do Filho ao Pai. Enquanto Jesus ele esteve na terra, ele demonstrou seu amor pela justiça e a sua aversão à iniquidade. Né? Jesus ele era cheio do Espírito Santo, ou seja, essa unção da alegria fala do fato de Jesus ser cheio do Espírito Santo. Salmo 16, versículo 11 diz assim, ó, Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias, a tua mão direita a delícias perpetuamente. Versículo 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Então, irmãos, Deus está dizendo aqui a Jesus, né, chamando de Senhor, né? Então, no princípio, ele está falando do Filho, né? Jesus ele estava no princípio para criar todas as coisas, né? Lá em João 1:1 diz que no princípio ele era o Verbo e ele estava lá, né? Então, o verso diz que Cristo fundou a terra. A terra, os céus, são obras de suas mãos. Verso 11. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Então, a terra e os céus, em seu atual estado, né, e formas, eles perecerão. Né? Perecer aqui não significa destruição, né? Como ocorreu no mundo anterior, que foi destruído pelo dilúvio. O pacto da posse da terra ele foi renovado com Noé, e a sua semente no mundo renovado. Né? Então, perecer aqui é no sentido de que haverá novos céus e nova terra devidamente restaurados. Pedro, ele nos diz como isso vai acontecer, né? Pedro, lá em 2 Pedro 3, versículo 7, diz: Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Né? Então, o fogo que Pedro se refere aqui é no sentido da restauração da terra e não no sentido da destruição. Hebreus 1:12.
E como um manto os enrolarás e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Então, com relação aos versículos 10, 11 e 12, né, é a citação do Salmo 102, do 25 ao 27. Né? Vou ler aqui para os irmãos. 25. Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus. São obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás. E ficarás mudado, ficarão mudados. Porém tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Hebreus, né, voltando agora para Hebreus 1, versículo 13. E a qual dos anjos disse, jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então Cristo, ele se assentará à destra de Deus, né, até a vitória final contra todos os seus inimigos, né? Lá em 1 Coríntios 15, 25 e 26, diz assim, ó, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, né? Então aqui, irmãos, é a citação do Salmo 110, versículo 1, né? Então, a todo tempo ele tá se reportando, né? É o Antigo Testamento, né? O Salmo 110, versículo 1 diz, ó, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E finalmente, né, o versículo 14, que diz, não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, os anjos, eles são espíritos ministradores. Os anjos, eles estão a serviço daqueles, né, que hão de herdar a salvação. Ou seja, os anjos, eles servem a nós, né, aqueles que vão herdar a salvação por meio de Cristo, que são os eleitos, né? Então, os anjos, eles estão a nosso serviço, amando de Deus. Ou seja, eu não posso dar ordem aos anjos, né? Os anjos, eles estão a serviço de Deus, né? Eles são espíritos ministradores, mas eles estão a serviço de Deus, não ao nosso serviço, né? Então não existe esse negócio da pessoa dar ordem aos anjos. Amém, irmãos? Então aqui nós finalizamos aqui o capítulo 1, né, do livro de Hebreus. Espero que os irmãos tenham entendido, né? Os irmãos já sabem, né? Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários, né? A gente vai tentar dar maior esclarecimento, né? E eu peço a você que, se você gostou desse vídeo, né, deixa aí seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, amém? Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aleluia, glória a Deus.